gente! Hoje eu quero falar sobre... De novo. Tá. Oi, meu nome é Fernanda Jung, pra quem não conhece. Eu sou uma futura intercambiária pelo Rotary. Eu vou pro México. E eu quero falar um pouquinho sobre como eu conheci e como tá sendo todo esse processo. Então, eu conheci o Rotary por um amigo meu. Ele estudava no mesmo colégio e a gente se conheceu e ele falou que ia fazer intercâmbio. E daí eu achei muito legal a ideia quando ele me contou. E ele me apresentou pro Rotary. Um dia ele me levou numa reunião do Rotary, no Clube Farrapos. E daí eu mantive o contato com eles e quando chegou perto, no outro ano, né? Não, no outro ano não, no mesmo ano. Em agosto daquele ano, que foi em 2012, eu fui numa reunião em que eles apresentavam tudo sobre intercâmbio. Então, eles contaram sobre como é, quanto tempo tu fica, o que tu pode fazer, o que tu não pode fazer, a história dos 4Ds, que depois eu falo melhor. Foram ex-intercambistas lá contar sobre como foi a experiência deles. A gente ligou por Skype pro pessoal que tava lá já. E foi bem legal e a partir daí eu decidi que eu queria fazer e que não tinha volta. Daí, uns meses depois, teve a entrevista. E eu lembro que eu tava muito nervosa, porque eu não sabia bem direito o que eles iam me perguntar. Mas meu amigo tinha dito que eram só perguntas, tipo, sentimentais, tipo, emocionais, assim. O que tu faria se tu ficasse numa família que a mãe é católica e o pai é Oxalá, essas coisas, assim. E como eu sou luterana, eu tinha que dar uma resposta boa, uma resposta não preconceituosa, no caso. Então, era mais ou menos isso. Eu já tinha preenchido uma folha, um questionário, com perguntas do tipo: o que eu espero com o intercâmbio, o que meus pais querem, o que meus pais acham, o que eu quero, o que eu não quero, os meus medos, anseios, vontades e tudo mais. Chegou no dia da reunião, da entrevista, e tava eu com os meus pais. Eles me chamaram e tinha uma banca de 5 pessoas, 5 ou 6 pessoas, não lembro muito bem. E eles começaram a fazer um monte de pergunta, perguntaram pra onde eu ia, pra onde eu gostaria de ir. E a ideia era ir pros Estados Unidos, se eu não me engano. Não, nem lembro mais, mas eu acho que era ir pros Estados Unidos. E eles me perguntaram assim: por que tu quer ir pros Estados Unidos se tu quer fazer moda? Porque eu falei naquele questionário que eu fiz que eu queria fazer moda. E daí eu fiquei meio sem resposta na hora. E daí, no fim da minha entrevista, os meus pais foram entrevistados e meus pais saíram de lá dizendo que eles tinham me amado, que eles tinham me achado demais, que eu certamente ia passar. E daí eu fiquei esperando pela resposta. Tinham me dito que ia demorar no máximo uma semana para a resposta. E no dia seguinte da noite já tinham me ligado. Eu tava falando com esse meu amigo no Skype ou no Face, não lembro. E daí me ligaram. E eu comecei a berrar, eu tinha ficado muito feliz. E daí o Mário, que é o coordenador do intercâmbio, me ligou e disse: Fê, eu tenho uma notícia pra ti. Daí eu perguntei o que é. Ele disse: tu passou em primeiro lugar na entrevista e tu pode escolher o lugar que tu quer ir. Dentro das opções que tinham, que era 2 vagas pros Estados Unidos, sendo que uma delas era pra uma menina que jogasse futebol, uma pra Alemanha, uma pra Áustria, para as Filipinas, para o México, para o Equador, para Taiwan. Acho que eram essas. Não lembro, mais ou menos essas. E daí ele disse assim: tu tem que me dizer agora. E daí eu: não, pera aí, né? Eu não posso te dizer agora, eu não posso te dizer, tipo, em 5 minutos pra onde eu quero ir passar um ano na minha vida. Daí ele: tá, então me liga assim que tu souber. Daí eu: tá bom, eu te ligo ainda hoje. E, tipo, isso já era umas 8 da noite. Daí eu liguei correndo pro meu pai e eu já tinha decidido, depois da reunião que ele tinha me perguntado sobre ir pros Estados Unidos, eu já tinha decidido que então eu ia ir pra um lugar da Europa. Daí liguei pro meu pai e daí na Europa só tinham 2 opções, que era a Alemanha ou a Áustria. Meu pai já foi pros 2 lugares, pra esses 2 países. E daí, falando com ele, ele disse que eu devia ir pra Áustria, porque na Alemanha as pessoas são muito frias. Não que na Áustria não sejam, mas que na Alemanha elas eram muito mais frias e eu sou muito sentimental também, então acho que não ia dar muito certo se eu ficasse num país que as pessoas são tão frias assim. Daí eu escolhi a Áustria. Liguei pra ele, disse que eu queria ir pra Áustria. E ficou isso. Daí foi passando um tempo,
eu conheci esse meu amigo logo no dia que eu disse que eu passei na entrevista, ele me botou num grupo do Facebook, que é, tipo, demais. Tem todos os intercambistas que já foram, que vão ser e que estão sendo, tipo, tem gente adulta já, tem gente muito velha, tá, não muito velha, mas um pouco. E é demais, tipo, as pessoas compartilham todas as suas experiências, medos e vontades. E daí, a partir daquele grupo, eu fui conhecendo o pessoal que tava indo pra Áustria. Conheci uma menina e ela me botou nos outros grupos, que eram, tipo, grupos de tudo. A gente criou um grupo pro pessoal que tava indo pra Áustria, a gente criou um grupo... Criou um grupo não, né? Já tinha um grupo, mas ela me botou no grupo do pessoal que tava fazendo intercâmbio esse ano, 2013, 2014. E tem, sabe, milhões de grupos. E daí eu fui conhecendo várias pessoas e a ansiedade só foi aumentando. E chegou uma hora que eu já não aguentava mais esperar. E um dia o meu coordenador me mandou um e-mail. Fernanda, a gente tem que conversar, muito sério. Eu estudo de noite, então a gente tem que conversar sábado. Só que ele me mandou esse e-mail, tipo, logo no início da semana. Então eu tive que esperar até sábado. Foi horrível, eu não conseguia pensar direito nessa semana inteira. Mas daí, chegou sábado, e daí quando ele me ligou, eu já tinha passado a semana inteira, tipo, putz, ele vai me dizer uma coisa ruim, ele vai me dizer uma coisa ruim, e todo mundo dizendo, ai não, jura, Fê, ele só quer, tipo, te dizer que tu vai ficar em Viena, capital da Áustria, sabe? Mas não. Ele me ligou e a primeira coisa que ele disse foi, Fê, eu tenho que te falar uma coisa bem séria e eu não vou fazer enrolação. Eles não te aceitaram. E eu fiquei parada, tipo, eu achei que ele tava brincando com a minha cara. E ele não tava. Ele disse... Eu perguntei por que eles não tinham me aceitado, e ele falou que eles não me aceitaram porque eu sou muito magra. E daí eu achei que ele tava brincando com a minha cara de novo. Mas ele também não tá. Daí eu liguei pra minha mãe, liguei pro meu pai, falei pra eles, postei no grupo dos intercambistas, todos eles ficaram muito indignados. Os olds são o pessoal que foi, por exemplo, eu tô indo agora no mês de 2013, os meus olds são o pessoal que foi no início de 2013. Falei com eles todos, eles ficaram muito bravos. Queriam mandar e-mail pro coordenador do intercâmbio de lá, queriam falar com o meu coordenador daqui, queriam fazer de tudo, mas eles ficaram muito indignados. No fim, eu acabei desistindo porque eu vi que não tem por que insistir numa coisa que não era pra dar certo, então, tipo, se eles não me aceitaram, provavelmente tem um motivo, tipo, maior, assim, não só o meu peso. E daí ficou nessas. Daí eu liguei pro meu coordenador, uma amiga minha foi lá em casa pra me ajudar, e eu liguei e ele disse, tipo, a chance de tu ir pra lá é, tipo, de 1%. Daí ele disse, eu perguntei, tá, então eu não posso mais fazer intercâmbio? Ele falou, não, tem 3 lugares que tu pode ainda ir. Eu perguntei qual? 4 na real. Eu perguntei quais. Daí ele disse, tu pode ir pras Filipinas, pro Equador ou pro México. Se tu escolher o México, tu pode ir pro norte ou pro sul. A gente tem 2 vagas em 2 distritos diferentes. Daí eu fiquei louca, porque eu tava indo pra Áustria, pra Europa, um país de primeiro mundo, e ele me oferece 3 que não chegam nem perto de ser de primeiro mundo. Eu fiquei muito indignada, porque eu passei em primeiro lugar e daí eles me dão essas 3 opções. No início foi bem difícil, mas eu fui pesquisar e eu decidi ir pro México. Muito legal, porque as pessoas são super animadas e daí elas... diziam, tipo, é muita festa, tem um monte de viagens legais, todo mundo é muito animado, sei lá, tudo. Mas era muito, tipo, não tinha como ler aquilo e não se animar em ir pro México. E eu ainda tinha que decidir pra que distrito eu queria ir. Daí comecei a pesquisar, comecei a falar com o pessoal e decidi que eu queria ir pro norte. E daí eu fiquei muito animada, eu conheci uma menina mexicana que é muito legal, a Marissa. E a gente ficou super animada, a gente tava torcendo pra que eu ficasse na mesma cidade dela, porque ela fez intercâmbio ano passado, ela foi pra França. E a gente ficou, sei lá, a gente se animou muito com a ideia de eu ir pra lá, e a gente já tava combinando um monte de coisa. Daí, passou mais um tempo, e o meu coordenador me liga. Me mandou uma mensagem, me liga? Não sei. Mas eu sei que ele me ligou e daí ele disse que tava dando uns problemas com aquele distrito. Eu não sei direito que problemas, mas parece que tava dando uns rolos e que eu não ia mais poder ir pra aquele distrito. Ou que se eu pudesse ia demorar muito.
Daí ele disse, vamos pro distrito 4200. Daí eu fiquei super de cara, né? Tipo, já não podia ir pra Áustria, que era o país que eu tinha escolhido. Daí eu escolhi um distrito que era 4150 no México, e o cara ainda me disse que deu muito rolo, que eu não vou poder ir pra lá. Mas daí eu, tá, tudo bem, vamos pra lá, né? Tipo, não que o distrito seja ruim, o distrito é maravilhoso, sabe? Tipo, ele é no sul, tem um monte de praia. Enfim, aceitei. Isso foi em... fevereiro, março, abril, maio, junho... Foi tipo maio, junho, por aí. Sendo que toda essa história começou em novembro do ano... Novembro não, tipo, começou em agosto do ano passado. Novembro foi a entrevista, se eu não me engano. Setembro, novembro, não sei. Mas, decidi ir pra lá. E daí começou o nervosismo, né? Porque, tipo, não tem mais, eles não podem não me aceitar. Tipo, agora tem que ser, esse distrito tem que ser no México, porque, tipo, se não for eu desisto. E daí passou o tempo, maio, junho, julho, e eu não recebia nada. Até julho eu não sabia de nada. Chegou agosto e meus pais já estavam super putos da cara. Desculpa. Eles já estavam muito bravos, indignados, nervosos, que nem eu. Porque a gente não sabia de nada. E eu comecei a pressionar o meu coordenador. O meu coordenador continuava dizendo que não sabia de nada. E eu comecei a ir atrás, eu mesma. Falei com os intercambistas, eles disseram pra eu mandar um e-mail pra minha coordenadora do intercâmbio do México. Mandei. Ela não respondeu na hora. Não respondeu nem nos primeiros dias. Mas daí, tipo, 2 dias depois eu mandei pra um outro coordenador do meu distrito. Eu tava na casa da minha mãe e mandei pro Facebook. Tipo, adicionei ele no Facebook e mandei uma mensagem pra ele. Uma meia hora depois, meu pai chegou na casa da minha mãe pra me buscar e eu vim pra cá. E eu tava morrendo de dor de cabeça, então eu fui dormir. Eu deitei na cama, não deu 5 minutos, a minha mãe me ligou. Dizendo que o cara tinha respondido que eu tava indo pra uma cidade que se chamava Chetumal. Comecei a gritar na hora, perdi a dor de cabeça na hora e fui direto correndo pro computador pra pesquisar um monte de coisa e contar pra todo mundo. E daí, um pouquinho depois disso, a minha coordenadora do intercâmbio de lá me respondeu, falando todas as coisas. Tipo, contando tudo e tal, tipo, mandando carta de boas-vindas, regras do distrito e tudo mais. Enfim, a minha cidade é uma cidade bem no sul, ela faz divisa com Belize, se chama Chetumal, fica a umas 5, 6 horas de Cancún e é a cidade do menino que veio pra minha casa. Fica no estado de Quintana Roo. Depois de alguns dias, o meu coordenador me ligou, dizendo que tinha recebido os documentos, eu tava no trabalho, e daí eu desci, fui pegar os documentos e tal. Eu corri pra fazer todas as coisas, porque eu tinha pouco tempo, já era meio de agosto. Meio não, tipo, inicinho de agosto, segunda semana de agosto. Segunda, fim da primeira. E daí a gente foi correr, marquei o visto. E daí a gente marcou o visto pro dia 29. Eu agora tô indo essa quarta, dia 28. Fico lá até o dia 31, volto. E daí já é semana que vem, gente. Quarta-feira eu tô indo. Eu vou no dia 4, às 19h55, às 7. 5 para as 8. O meu voo é Porto Alegre, São Paulo, Miami, Miami, Cancún. Já falei com a minha família, eles vão me buscar em Cancún, então tipo, já vou chegar no México em Cancún direto, vai ser uma maravilha, eu tô muito animada. Um pouco antes de eu receber os meus documentos, o meu Guarantee Form, eu decidi fazer uma festa de despedida, daí uma outra amiga minha me ajudou, a gente ficou 2 semanas organizando elas. Gente, foi um trabalho absurdo. Chegou no dia, eu já não aguentava mais fazer decoração, porque a gente queria fazer uma festa muito legal. A gente comprou várias coisas, vários cartazes, a gente fez muitos cartazes, colou. A gente pegou luzinhas de Natal, pendurou. Eu me dei o trabalho de fazer uma pinhata e, gente, eu nunca mais quero fazer uma pinhata na minha vida. Não sozinha, pelo menos, porque deu muito trabalho, foi uma meleca. Eu fiz comida. Eu decidi fazer comida mexicana. Eu fiz nachos com guacamole e queijo e molho de queijo. Fiz brigadeiro também, porque é uma despedida do Brasil, então tem que ter coisas que lembrem o Brasil. Fiz brigadeiro. Meu pai fez pão de queijo. E quando eu tava fazendo a comida, eu tava super nervosa, porque eu nunca fiz guacamole, muito menos molho de queijo, porque eu odeio queijo. Então eu tava muito nervosa, porque se não ficasse ruim, porque se ficasse ruim não tinha volta, tipo, não ia ter tempo de fazer coisa melhor, daí ia ter que ser aquilo mesmo ou não ia ter comida. E não dá pra não ter comida numa festa.
Mas no fim ficou muito bom, sério, tipo, muito bom, todo mundo adorou. No fim da festa, tipo, tinha gente que tava comendo da panela, tipo, assim, com colher, assim, com dedo. Acabaram com toda a comida, tipo, não sobrou nada, nada, tipo, nada. Então, foi bem legal. As minhas amigas me fizeram uma surpresa. E daí, no meio da festa, eu tava ali, tipo, curtindo. E daí o som desligou. E eu fiquei muito de cara, porque eu adorava a música. E daí, quando eu me virei, tava, tipo, todas as minhas amigas abraçadas, as minhas amigas e os meus amigos abraçados. Os mais próximos da festa, pelo menos. E eles me deram um, um, um book com fotos, que não tá aqui comigo. Mas ele é lindo, maravilhoso. Com fotos minhas e dos meus amigos. E com mensagens deles. Mensagens que, cara, quando eu fui ler eu comecei a chorar demais. Tipo, mesmo. Coisas que eu não tinha ideia, mas foi muito lindo. Eu amo os meus amigos, eles são demais, perfeitos, maravilhosos. Eu não podia pedir por amigos melhores. Então, é isso. Quando eu chegar no México tem mais um vídeo pra vocês. E me desejem sorte, espero que dê tudo certo.